A paz do Senhor para os irmãos é mais uma vez um motivo de alegria, de satisfação e uma honra poder estar novamente entrando dentro do seu lar, na sua companhia, para nós podermos mais uma vez desfrutarmos juntos daquilo que a palavra de Deus tem para a nossa edificação espiritual. Os objetivos dessas lives não são outros, senão este: trazer edificação espiritual à sua vida, à vida de sua família, ainda mais nesses tempos de pandemia, em que os cultos estão sendo realizados de maneira anômala, e essa oportunidade de ensino eu julgo ser muito importante. Fiquei muito honrado hoje porque soube através de uma conversa com um grande irmão, um grande amigo, que é o nosso irmão presbítero Oséias de Paula, Oséias Guedes, Oséias de Paula é outro, Oséias Guedes, que serve ali no Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande, é militar do Exército, um grande amigo com quem tive a honra e a alegria de trabalhar junto no alvo de Deus, um homem leal, um homem fiel, companheiro de verdade. A ele, a sua esposa, uma Ângela, sua filha, a Laís, a Lalá, né? Que Deus continue abençoando. Foi muito satisfatório saber que o Oséias acompanha as nossas lives aqui. Também alguns irmãos lá de Santa Catarina, segundo eu soube, só não sei o nome dos irmãos, de todos, mas sei, nosso irmão Rogério, nosso irmão Ciné. Deus continue abençoando os irmãos. Mas eu quero tratar com os irmãos hoje a respeito de um tema que seria os sintomas da apatia espiritual. Por quê? Porque chegam muitos relatos ao nosso conhecimento de crentes que estão desanimando na fé, perdendo a fé, parando, deixando de cumprir sua missão, comprometendo inclusive a sua salvação. E tudo isso por conta dessa pandemia, desse afastamento social. Só que, irmãos, nós temos que buscar edificar a nossa fé, porque podem vir perseguições, situações muito piores do que essa, que nos impeçam 100% de ir à igreja. Pode haver uma perseguição, como há em muitos países, em que a igreja vai ficar perseguida e fechada, atacada. Tudo isso é possível. E a nossa fé tem que estar além dessas coisas. Mas é claro que existe em nós uma necessidade muito grande de congregar. E é essa importância que eu quero trazer para os irmãos refletir nessa noite. Se de um lado nós temos que estar preparados até mesmo para a possibilidade de não podermos nos reunir mais, que não vai acontecer agora, é claro, estou falando de uma hipótese futura, nós também temos que estar preparados para retornar à nossa união. Há uma dificuldade muito grande nos rebanhos nesse instante em que as igrejas estão sendo liberadas para os cultos e os crentes não estão retornando, acostumados a ficar em casa, porque desenvolveram uma verdadeira apatia espiritual. Acostumaram com a vida mansa em casa, e aí essa apatia vai esfriando o coração e afastando o crente da fé. E isso é um grande perigo que todos nós corremos. Então, eu quero chamar a sua atenção hoje para esse problema da apatia espiritual. Mas quais os sintomas que nós vamos ter que esse mal está nos alcançando? De que maneira nós vamos aferir se isso está ou não acontecendo entre nós? E é isso que eu quero que você medite comigo nessa noite. Vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, te damos graça nesse instante por essa oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que remotamente, mas para te pedir a tua direção sobre o tema que vamos abordar essa noite. Que teu Espírito nos ajude e venha não só nos ensinar, mas nos completar também com a tua
sabedoria, com a tua direção. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Dos sintomas da apatia espiritual, o primeiro deles que eu quero mencionar é a negligência. Na carta aos Hebreus, eu senti a vontade, a necessidade, não a vontade, a necessidade de meditar sobre a carta aos Hebreus com os irmãos e comecei a fazer alguns estudos sobre a carta. Foi por isso que eu achei os elementos dessa pregação. Na próxima, eu vou estar fazendo uma abordagem de pontos específicos dessa carta, porque surgiram sempre surgem, né, perguntas pertinentes a determinados capítulos dessa carta, e eu vou falar um pouco mais sobre Hebreus. Foi o motivo pelo qual eu resolvi fazer esses estudos. E aí, nesse meio, nessa busca, localizei esses versículos que apoiam o tema dessa noite. Então, a primeira coisa que está acontecendo, a negligência. Aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 25, o autor diz o seguinte: não deixando a nossa congregação como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Em outras versões diz, não deixando de congregar, né? Mas a versão mais comum é essa aqui. Esse registro é uma exortação que o autor dessa epístola traz aos irmãos que eram hebreus, no entanto, tinham se convertido ao Evangelho, e por causa das perseguições, que eu vou dizer isso na introdução desse breve comentário que vou fazer na próxima live sobre a carta aos Hebreus, pelas perseguições que estavam sofrendo, uma vez que largaram o judaísmo para se tornarem cristãos, muitos estavam voltando atrás. Então, o autor dessa epístola, que nós não sabemos quem é, ele a escreve não para aquele grupo que estava deixando a igreja, mas para o grupo que não tinha deixado a igreja ainda, para que eles não viessem a fazê-lo. Então, essa carta é escrita com essa intenção pastoral de fazer com que os irmãos não se abalassem na sua fé por conta das perseguições. Porque foi se percebendo no meio da igreja judaica esse abatimento da fé, essa indolência, essa preguiça, essa apatia espiritual. E aí a negligência foi a primeira coisa que o autor da carta começou a mexer para despertá-los, para não cometer isso mais. Então, Hebreus 10, 25 diz, não deixando a vossa congregação, como é o costume de alguns. Nós temos, irmãos, uma necessidade premente de congregar. O Evangelho, ele produz um sentimento de agregação, de aglutinação, como nenhuma outra fé ou doutrina é capaz de fazer. Eu não gosto de usar o termo cristianismo, porque historicamente o seu desdobramento é terrível, mas daquilo que as pessoas entendem como cristianismo, ele depende da congregação. Eu não estou falando de finanças, não estou falando de nenhum interesse material. O escopo dessa mensagem é espiritual. Então, há uma necessidade. A igreja é uma família, a igreja é um corpo. Jesus, quando usou essa metáfora de que ele era o cabeça e nós os membros do seu corpo, é para transmitir essa ideia de que o sentimento de um afeta o outro, a dor de um contamina o outro, a alegria de um alegra o outro. Somos uma engrenagem perfeitamente ajustada pelo Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo ele é o vínculo que nos mantém unidos nesse mesmo eixo chamado Jesus. Então, é preciso a união e a adoração coletiva. É um engano muito grande essa ideia que tem por aí. A pessoa diz assim, não, a igreja somos nós. Não, a igreja não somos nós. Nós somos parte da igreja. Já falei isso em outras lives. Mas nós não somos a igreja na sua totalidade. Um tijolo é apenas um tijolo.
Se colocado numa parede, ele faz parte de uma parede. Se a parede estiver ligada a um edifício, ela será parte do edifício. Então, você já cansou de ver obras pelo nosso Brasil afora, onde tem um viaduto que não termina num lugar e acaba em coisa alguma, né? Flutuando aí em cima de um pedaço de mata, sem chegar a lugar nenhum por corrupção em obras públicas. É a mesma coisa espiritualmente. Um crente desligado, desconectado do corpo de Cristo, no sentido da reunião, da ágora cristã, ele não chega a lugar nenhum. Um tijolo fora da parede. Só isso que ele é. Então a gente precisa ser incluído nesse corpo chamado igreja, cujo cabeça é Cristo. A segunda necessidade que nós temos é que na reunião pública é um momento que nós sermos instruídos na palavra de Deus. Até mesmo das liturgias da igreja, porque cada igreja tem sua liturgia, o modo de conduzir o culto, a adoração, e você aprende nessa coletividade como se portar, como fazer nesses instantes. Mas mais importante do que isso, é um momento onde você, pai, você, mãe, estão reunidos, seus filhos estão naquele ambiente, adorando junto com você, tem as suas instruções na escola dominical, nos cursos de ensino da igreja. Então são momentos de instrução do povo de Deus. Não dá para instruir um por um, é impossível. Não dá. Uma live como essa daqui é muito prática, muito boa, é uma ferramenta importante nesse momento, mas ela não cobre o suficiente, porque a grande maioria dos irmãos da igreja não assistem a live. Eu só gravo essa live aqui por causa de um ou outro irmão, irmã aí na igreja, de consideração aí, são pessoas que dão crédito, que nos incentivam, né? Nos animam, e como foi o caso do irmão Oséias hoje, que eu citei aqui, eu nem sabia que ele lá de Campo Grande acompanhava nossas lives, então isso aí estimula a gente a trabalhar, a se manter ligado. Mas até mesmo o culto de doutrina, a abrangência é pequena, porque muitos faltam o culto de doutrina, não gostam, o cristão de hoje não gosta de aprender, porque ele não foi ensinado a crescer na graça e no conhecimento, foi ensinado a ficar buscando campanha de enriquecimento, fazer barganha com Deus, essas bruxarias que enfiaram no meio da igreja hoje aí. Então, o primeiro ato da apatia espiritual é justamente a negligência aos cultos públicos, quando você está deixando de congregar, está deixando de ser instruído, está deixando de formar a mesa do Senhor na Santa Ceia. Olha, irmãos, vocês me desculpem, mas uma Santa Ceia não foi feita para ser tomada em casa. Se não tem registro histórico na igreja dos primeiros séculos, de alguém levando Santa Ceia na casa de outro alguém que estava doente ou preso, que fosse. Não. A Santa Ceia é um privilégio, era um privilégio da igreja que congregava, que se esforçava para estar ali. Porque o sentido maior daquela reunião não é o caquinho de pau e o golinho de vinho. E sim, isso daí como apenas um chamariz, isso é só um símbolo. A grande comunhão ali é o cabeça Cristo com a igreja que é o corpo. Olha o porquê da figura. Há muitas posições a respeito da Santa Ceia, e a nossa que nós adotamos é que nós cremos que os elementos pão e vinho não são alterados, não recebem nenhum poder especial. A presença de Cristo é real em nosso meio durante a celebração. É 100% espiritual, nada material. Está ali espiritualmente, representado pelo Espírito Santo, o Senhor Jesus está ali na reunião da igreja. Então, ela compõe o corpo, o cabeça está presente e nós, os membros do corpo. Por isso que ele diz lá no texto de Coríntios 11, para examinar o homem a si mesmo, para não comer, não tomar da ceia, sem discernir. Não está falando, não, o camarada errou, o camarada pecou, então não tome. Não. Versículo 28 manda examinar e em seguida tomar a ceia. Me desculpe aí o pessoal do Talibã, mas é o que está escrito na Bíblia. Eu não tenho compromisso com radicalismo eclesiástico, produto de gente enlouquecida. Eu tenho a ver com a fidelidade do texto. Examine, pois, depois participe do pão e do cálice, né? É
problema de alta gravidade, precisa, necessidade de conversar com o pastor, pedir orientação, vai lá e peça. Mas não é confissão auricular, isso aí caiu com a reforma. Então, irmão, quando estamos ali reunidos, esse mesmo texto ele ensina que não discernindo o corpo do Senhor. Não é o pãozinho que é o corpo do Senhor, o corpo do Senhor somos nós. O que nos leva a estar reunidos aqui? A oração sacerdotal de Cristo em João capítulo 17. É esta união que interessa a Cristo. É esta união que é o pão da ceia, o sangue da ceia, e não os elementos. Você tomar um elemento, pão e vinho, no fundo da cozinha, para debaixo do templo, na sua casa, pode ter efeitos mais psicológicos do que espiritual. Não estou dizendo que não tem espiritual, tem, mas é mais psicológico. Porque o propósito pelo qual você foi ligado é a união do corpo, a união física, a comunhão dos membros. Você não é corpo se você não estiver ligado. Em casa, recebendo pãozinho, vinhozinho, você não está ligado ao corpo. O corpo não está ali, é um troço etéreo, uma coisa virtual. Então, o crente precisa prezar pela união do corpo. Está na ceia e está nos ensinamentos da igreja, na adoração coletiva. Então, isso é muito importante, isso é primordial. Então, negligenciar o culto público tem sido, ao longo da nossa história, o nosso calcanhar de Aquiles, produzindo gerações de crentes débeis, fracos, sem estrutura, sem raiz. A segunda coisa é uma fé enfraquecida, no versículo 32 dessa mesma passagem. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportastes grandes combates de aflições. Os crentes antigos suportavam esses grandes combates, são as perseguições. Como esse pessoal hebreu aqui foi perseguido, esses judeus se converteram, foram muito perseguidos. Quando você lê a carta aos Gálatas, você vê como que os judaizantes investiam em cima dos gentios, tentando judaizá-los. Agora imagina um judeu que largou o judaísmo para ser crente em Cristo, para o cristianismo, e agora sofreu toda a pressão e punição da família, da sociedade. Era muito difícil, mas suportável. Então, trazer à memória aqueles tempos em que os crentes aqui, vamos falar do Brasil, vamos falar das nossas cidades, coisas que eu estou com 55 anos e eu vi muitas dessas coisas. Os crentes sendo xingados na rua só porque passavam, insultados, agredidos, pedras jogando quando a igreja tinha o costume de fazer um desfile com a banda para o batismo, para o evangelismo, eram apedrejados. Eu mesmo já fiz cultos ao ar livre em periferias da nossa cidade, debaixo de pedrada, muitos irmãos já passaram por isso. Então, e nunca ninguém deu para trás. Então a gente tem que entender que temos que ter uma perseverança para que a nossa fé não seja enfraquecida. A gente tem que saber em quem cremos. É aqui que entra a deficiência dos irmãos que não gostam de estudar a Bíblia. Se você não estuda a Bíblia, você não sabe quem é Jesus. Você não tem ideia da grandeza de Cristo. Nem a Bíblia consegue transmitir a grandeza de Cristo tal qual ela é. Agora, sem ela, você não consegue exatamente nada. Então, você precisa aprender. Você precisa entender que a sua salvação é uma garantia. Que você tem a salvação. Você não vai ser salvo. Você é salvo. Você está salvo. Então você tem que ter uma fé forte, mas nossa fé enfraquecida, que acorda crente, meio-dia está no inferno, 4 horas da tarde volta para Jesus, 10 horas da noite assistiu um filme, se sente no lixo do inferno outra vez. Não pode haver uma existência dessa. Aí a pessoa vai se debilitando e acaba se lascando, né? Então, eles não esperam nas promessas que Deus fez que vão se cumprir. Versículo 36, ó. Porque necessitais de paciência para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Esqueceram das promessas de Deus. Irmãos, em nome de Jesus, entenda a coisa. Deus fez promessa a Abraão, lá em
Gênesis 15, e depois veio reforçando Gênesis 17, e veio espaçando-se de geração em geração, e essa promessa veio para nós, promessa da salvação. Deus fez duas coisas, promessa e juramento. Ele prometeu e no mesmo ato de promessa ele fez um juramento. Então, Deus jurou por si mesmo o que cumpriria a promessa de nos salvar, de que nós seríamos a semente de Cristo, a semente de Abraão, descendentes espirituais do descendente de Abraão, que é Cristo. Ora, nós temos essas promessas de garantia, mas a pessoa esquece disso. Aí pega como promessa profecia que escuta dessa gente mentirosa que anda por aí, profetizando: amanhã o banco vai ter dinheiro na sua conta, vai vir um carro novo. É tudo mentira, isso aí é balela, gente. Não, aconteceu lá não sei aonde, não dá o nome do pastor, não dá o telefone da pessoa, nunca. Lá no Pará, o Pará é gigante, como é que eu vou saber onde foi? Então, meus irmãos, a gente tem que entender que promessa de Deus é que está na Bíblia, essa não muda. Agora que o profeta fala isso, tem que julgar, examinar, esperar cumprir. A maioria é tudo papo furado, não cumpre nada. Uma ou outra aí isso aí quando se cumpre. Então, creia na promessa de Deus da nossa salvação. Então, quando você fala que você tem uma promessa de salvação, a igreja não sente nada, é apática. Mas se falar que tem uma promessa de um carro novo, de um casamento, de um namoro, de um não sei o quê, é um êxtase, é uma gritaria, é lágrimas, sai correndo no corredor, promessa de cura. E já vi muita gente descer a sepultura com profecias que estava curado, mandou até parar de tomar remédio, a pessoa parou e bateu as botas e morreu. É assim que faz. Então, entenda isso. Não ande aí esperando promessa falsa não, mas espere naquela que vai cumprir, tá? Naquela que vai cumprir. Essas pessoas abandonam a fé, esquecendo do galardão, da recompensa que Deus tem para nós, né? Versículo 35 diz: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Confiar em Deus é receber galardão de Deus. Desconfiar de Deus, não acreditar, é o pecado mais grave que tem. Tanto quanto, se não mais do que a própria idolatria. Porque quando você não crê em Deus, você está chamando de mentiroso. Ao passo que quando você crê, além dos benefícios que você recebe por crer, o seu galardão já é garantido. Então, essas pessoas têm uma fé enfraquecida, abandonam essa fé esquecendo do galardão que tem aquele que crê, da paz que tem aquele que tem segurança em Cristo Jesus. Não creem mais nem na segunda vinda de Jesus. Nem nisso estão crendo mais, né? Verso 37, ó. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, que é Jesus, virá, e não tardará. Aí eu completo com a primeira parte do 38. Mas o justo viverá pela fé, né? Quem não tem fé não consegue justificação. Então você que é um justo, porque Cristo, quando você aceitou Jesus, ele te declarou justo, você é um justo. A volta de Jesus, ela pode se dar a qualquer momento. O corona é um sinal da volta de Jesus. Pode ser sim, e pode não ser. Não dá pra gente marcar, olha, isso é loucura. Pastor, eu creio que nós fazemos parte da geração do arrebatamento. Pode crer. Vamos esperar para ver, irmão. Mas nós não podemos afirmar isso não. Não sabemos quando ele vai vir. Como é que eu vou falar que eu creio que eu sou da... Você acredita se você quiser. Mas isso aí não vai mudar nada. O que você tem que entender é que não dá para marcar a hora que Jesus vai voltar. Então ele tem que estar voltando para mim e para você todos os dias, toda hora. Então nós temos que estar com a nossa esperança depositada nele. Mas esqueceram disso. Nossas festas antigamente, até ali o final dos anos 80, o tema de 90% das festas cristãs era a volta de Jesus. Os estudos sobre o arrebatamento, sobre o milênio, sobre a segunda vinda, sobre a grande tribulação, sobre o tribunal de Cristo, eram esses os temas que interessavam, que aguçavam a vontade e o interesse dos jovens. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem que ter algum caboquinho
aí faz um esparramo, uma gritaria, adivinha uns negócios para lá, adivinha uns trecos para cá, e isso aí, irmão, isso não tem nada com o Evangelho. Isso tem sim com ele mais o encantador, isso tem sim com Simão, isso tem com esse tipo de gente, com a pitonisa de Endor, com essa turma aí. Então, firme-se na palavra de Deus e não deixe sua fé ficar baseada nisto, porque na hora que não se cumpre, você naufraga, você afunda. Então espere, Jesus falou que vai voltar, ele vai voltar. Tenha essa esperança e trabalhe para esse dia não te alcançar desprevenido. Nós precisamos estar perseverando na presença de Deus. Que é uma prova de que você é salvo? Perseverança na presença de Deus. Pecado todos têm. Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Deus é poderoso para nos perdoar, para nos restaurar. Você vai triunfar. Não tire os olhos da pessoa de Jesus. Não faça isso. Não mantenha a sua fé. Não uma fé fraca, uma fé débil, né? Hebreus capítulo 12, versículo 12, dá um entender. Ele está se dirigindo exatamente a um grupo que está com esse problema. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. A pessoa já está debilitada, fraca, né? Fazendo comparação. A fé de muitos está assim, não se sustenta, não se mantém de pé diante do Senhor. Aí vem a dificuldade, a primeira dificuldade, ele cai e dali ele rola e vai embora. Cair, irmãos, é próprio do ser humano, mas ficar prostrado não, porque Deus, Ele nos levanta da queda, Ele nos restaura. Então tenha a sua fé baseada em Deus. Uma fé baseada em curas, em ganhos, em barganhas, isso não é fé, isso é interesse. Tem gente, eu vi uma frase de uma irmã aí, uma vez da igreja, nem está mais com a gente, falou, não, se não for para me ver milagre, não tem porque eu estar na igreja. Ora, você veio para a igreja por causa de milagre. Então você pode ir para o terreiro de Umbanda, porque lá tem milagre também. Você pode ir para a igreja católica, também tem milagre lá. Mas não tem A nem B, você falou milagre. Eu não fui para a igreja por causa de milagre. Eu fui para a igreja por causa de Jesus. Eu aceitei a Cristo porque eu tinha plena consciência que eu estava errado e fui muito bem evangelizado pelos irmãos que me pregaram a palavra de Deus. E aí eu fui convencido do meu pecado, da justiça de Deus que estava pendendo sobre a minha cabeça e o juízo que eu suportaria. Então eu me arrependi e fui para a igreja para ser salvo. Não fui para ser curado porque eu não era doente. Não fui para ganhar nada porque eu nem pensava nessas coisas. Fui para ser salvo. Você tem que estar na igreja por causa da salvação que há em Cristo Jesus. A própria palavra diz, como escaparemos nós se não atentarmos para essa tão grande salvação? Mas muitos, infelizmente, estão aí nesse esquema de barganha com Deus. Não funciona isso com Deus, tá? Não funciona. Leia o livro do pastor Caio Fábio, que chama-se Sem Barganha com Deus. Leia umas 3 vezes para você entender. Você vai entender. E aí você vai descobrir que não tem como fazer barganha com Deus. Uma fé sem arrependimento. Continua aqui o versículo 12. Hebreus 12, capítulo 12, versículos 16 e 17. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Pessoas devassas do nosso meio. Hoje não está se falando de devassidão sexual apenas. Muito pior do que isso. O devasso, aquele que troca o sangue de Jesus por favores, que acha que só foi para a igreja para ter direito de alguma coisa, querer reivindicar, bater no peito, declarar, botar Deus na parede. É uma estupidez, uma idiotice sem tamanho. Uma pessoa que não sofre de nenhuma debilidade psiquiátrica não consegue pensar assim, com essas categorias. Então, não entra nessa não que você é furado. 17. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, está falando de Esaú, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento.
ainda que com lágrimas o buscou. O choro de Esaú foi igual ao choro de Judas. Foi um choro de remorso, não foi de arrependimento. Porque se fosse de arrependimento, alcançaria a misericórdia de Deus. Então, muitas pessoas têm uma fé tão débil, baseada em tantas bobagens, que é uma fé sem arrependimento. Não tem como você ser crente sem que você passe pelo arrependimento. É preciso se arrepender. E isso nós vamos fazer todos os dias, que pecamos todos os dias. Mas graças a Deus, temos um advogado diante do Pai para interceder por nós. Então arrependa-se, irmão, arrependa-se, irmã, de coração, que Deus, Ele não resiste a um coração sincero e quebrantado. Bom, esse tipo de pessoa que está sofrendo de apatia espiritual, passou pela negligência dos cultos, tem uma fé fraca, uma fé debilitada, débil, eles são também pessoas que são apegadas a heresias. Eu nunca vi. São um terreno fértil para todo tipo de heresia que surge. Qualquer modinha que aparece, eles estão atrás, né? Eles vão... E o escritor aqui não perdoa, não. Não vos deixeis, capítulo 13, versículo 9, não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitam os que a eles se entregam. Irmãos, não anda atrás de revelações. Toda a revelação que você precisa está aqui, ó, na palavra de Deus. Toda ela está aqui. Você não precisa de nada além do que está aqui, tá? Então não vai atrás dessas pessoas que, eu descobri uma nova unção, eu fui no monte lá, me apareceu uma luz e me falou para eu fazer assim. Eu visto essa roupa porque o Senhor exigiu e é daquela roupa. Olha, a minha igreja é a única que salva. Quem não é membro dela está perdido no inferno. Isso é heresia, irmão. Isso é coisa do diabo. Não entra nessa onda, não. Não faça isso, não. Não se deixe levar ao redor por essas doutrinas estranhas que tem por aí. Olha para a Bíblia. Você já viu Jesus, por exemplo? Você consegue imaginar Jesus num culto rodando com a mão na testa, outra no quadril, como fosse um perturbado? Essa imagem, você aceita na sua cabeça? Claro que não. Você aceita Jesus sapateando na igreja, fazendo um papel ridículo, marchando como um perturbado que saiu pela porta dos fundos do hospício? Você consegue imaginar Jesus assim? Não. Por que então que você aceita que esses doidos façam isso na tua frente e você ainda acha que é de Deus? Então, meça as coisas pela Bíblia. Ela é o nosso padrão. Então você olha para a palavra de Deus. Tem esse exemplo nos profetas do Antigo Testamento? Tem não. Tem esse exemplo nos apóstolos? Também não tem não. Então rejeite. Não presta. É coisa da carne. É coisa do homem. Mas isso causa um sensacionalismo. Esses falsos profetas abrem a igreja ali, abrem um ministério acolá e o povo vai. Gostam de ser enganados. Agora, se você chamar o povo para a escritura, é cansativo. Perdão. Não tem que ficar uma hora lá ouvindo esse homem falar, aquele outro falar. Não dá para mim não. Mas ali na igreja não. Passa 2 horas, a gente nem sente, porque a gente sente a presença de Deus. Ele acha que é a presença de Deus. É o emocionalismo. Aí pula, e chora, e grita, sai de lá suado, catingando. Vem te abraçar com aquele cheiro de passarinho. Você não suporta aquela... Eu detesto isso. Não tem nada. Mas se você perguntar o que foi ensinado, o que você aprendeu hoje? Nada, mas foi uma benção. Não é. Se for para aula de capoeira, de zumba, uma escola de samba, é o mesmo efeito, é a mesma coisa. Tá? Então, procure a verdade da Escritura. Procure uma igreja sadia para você congregar, e não no meio de gente louca, maluca dessa. São apegados tanto a heresia, seguem falsos mestres. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, não vou ler para não tomar tempo. Mas Pedro já adverte quanto a isso. Desde aquela época, falsos doutores, falsos mestres, falsos ensinadores, só ensinam tropeço para o povo. Falsos profetas
está na Bíblia inteira, mas 1 João 4:1 é um exemplo clássico, tem muitos outros nos evangelhos, nas epístolas, falsos profetas. Como é que eu vou saber que é um falso profeta? Primeiro, quando ele profetiza uma coisa que a Bíblia não fala, está contra a Bíblia, está errado, falso profeta. Quando ele profetiza, ele não se cumpre, porque você nunca viu um profeta da Bíblia profetizar e botar um se, mas sim, não tem se não. Se Deus falou que vai fazer uma coisa, ele vai fazer. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Eu via muito isso quando eu era criança do meu pai, que era católico até aquela ocasião. Não tem isso na Bíblia não, é? Deus, quando ele delibera, ele decreta uma coisa, ele faz, independente da ação do homem. Bom? Não cumpriu porque eu tinha que ir em 33 cultos, que é a idade de Cristo, 33 anos, 33 cultos. Eu fui em 32, no 33º eu adoeci. Por isso é que eu não cheguei lá. Isso é tudo mentira, tá? Não confio nisso, não. Os falsos profetas sempre, eles jogam, irmão. Eles desenvolveram uma perspicácia, eles têm um grau de psicologia muito grande na cabeça deles. Então eles ficam olhando, você pode olhar quando tem um profetão desse na igreja, eles ficam olhando como raio-x, estão escaneando a igreja. Quando ele vê uma pessoa, que ele bate o olho, a pessoa assusta, irmão, se você fizer isso, ele vai colocar a mira no meio da sua testa. É você que vai receber a profecia. Tá? E vai receber lambada. Quando a pessoa faz uma cara que não está ligando, aí ele costuma a profetizar que o cara é incrédulo. Quando o cara faz uma cara meio brava, ele profetiza um troço bom. Não entre nessa. Cuidado. Uma mulher até 45, 50 anos, chega na igreja chorando, o cara está chorando, o que é? Problema conjugal. Acima disso, geralmente, problema com o filho ou com a saúde. Aí ele joga, uma vai colar, tem um monte de gente ali, naquela que colar, ele faz a festa em cima dela e o resto bate papo. Profecia sobre conta bancária, sobre dinheiro, não cumpre, para mim não cumpre de jeito nenhum. Então, cuidado com essas coisas. São enganos, são falsos profetas. Espera o cumprimento da profecia. Se cumprir, foi Deus. Não cumpriu, pode chamar de falso profeta e denuncia, que é para não ficar enganando os outros a vida inteira. Adora os falsos apóstolos, segundo os Coríntios 11, 13. Aqueles que falsamente se dizem apóstolos. O Apocalipse também menciona isso. Eu não vou nem entrar no mérito, mas está cheio de falsos apóstolos aí. Gozado que os apóstolos da Bíblia, Deus operava grandes milagres através deles. Esses apóstolos de hoje, está desempregado, está endividado, está enfiado em crime, está metido em tudo quanto é rolo que não presta por aí. E não tem poder para nada, nada. Fui numa reunião no Rio de Janeiro uma vez, tinha lá uns 3 apóstolos, mais uma carreta, uma Kombi de bispo, e eu falei com o pastor que estava comigo, hoje, meu irmão, hoje resolve os problemas. Tive um aleijado, um canceroso, fase terminal aí, se não levantar hoje é porque eu não sei. Ou não existe isso daí, ou então, sei lá, Deus está com raiva do povo. E não acontece nada, porque ele não tem poder para coisa nenhuma. Pode botar uma roupa especial, pode fazer o que quiser. É tudo lorota. Então, crente que sofre de apatia espiritual, não quer pagar o preço da oração, do aprendizado, do ir na Bíblia, pesquisar, não. Ele quer coisas instantâneas. Por isso que ele ama profeta e ama revelador. Porque o revelador chega lá e, em vez dele ler 10 capítulos da Bíblia, parar para meditar, né, orar, jejuar, não. O cara já traz tudo pronto para ele. Por isso que eles gostam. Então, cuidado com esses falsos apóstolos, porque não são apóstolos de coisa nenhuma. Para ser apóstolo, a pessoa tinha que ter andado com Jesus os 3 anos e 4 meses do ministério dele, ter testemunhado tudo, desde o batismo até a ascensão ao céu sobre o Monte das Oliveiras, e não tem ninguém com tanta idade vivo hoje em dia. Então, tudo mentira isso aí. Um outro ponto que atinge muito essa gente, falsos irmãos. Tem muitos falsos irmãos. Querem se passar para o seu amigo.
é só enquanto acha algum interesse em você. Depois que você não se tornar mais uma pessoa interessante para ele, te descarta. Então, não anda atrás. O verdadeiro irmão, como diz aí o pastor Hernandes Dias Lopes, é o verdadeiro amigo, ele te defende em público e te critica em particular. É assim que ele faz. Cuidado com os falsos irmãos, para você não ser levado por ele também para qualquer lugar de tropeço. Outro ponto é a insubordinação. Irmão, isso aqui está crescendo assustadoramente. A insubordinação. Em 2 Timóteo, esse eu vou ler, capítulo 3, versículo de 1 a 7. Olha só, já naquela época. 2 Timóteo 3, 1 a 7. Olha só que lista. Parece que ele se teletransportou no tempo e veio aqui. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo paciência, aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha só, sem querer ser misógino, sem querer ser machista, mas note que as mulheres são o grupo que mais dão crédito às heresias. Os homens dão também, mas a mulher mais. Sabe por quê? Porque a mulher é mais sensível. Ela usa mais o coração. Então, na sua pureza de coração ou na sua carência de coração, ela se abre abaixo das defesas e se deixa levar para o emocional. Claro que um dia ela vai acordar, e quando ela acordar também ninguém consegue enganar ela mais. Mas, enquanto for possível, eles vão levando. Então, desde os tempos de Paulo, mulheres nécias, carregadas de pecados. Hoje, muitos irmãos, até irmãs, não estão carregados de pecado, mas vão atrás de pessoas nécias para ficar, irmãos, cuidado com reunião em cima de monte. Por que Deus não usa a pessoa na igreja, dentro do templo, que foi construído para isso? Eu gosto de monte, já fui muito a monte, mas por que Deus não usa ali? O Deus dos montes era Baal, sabia? Baal era a divindade das montanhas. Então, não se prenda a essas coisas. O profeta que é profeta de verdade profetiza na frente do pastor e do ministério da igreja. Esse é o profeta maduro. Porque se sair heresia ali, não é possível que não tenha ninguém ali com a capacidade espiritual de discernir e teológico para corrigir tal pessoa. Então, muito cuidado com isso, para não ser levado por esses ventos. Mas são pessoas insubordinadas, traidores, obstinados, orgulhosos, sem amor natural, etc, etc, etc. Eles são insubordinados aos seus líderes, né? Vou voltar para Hebreus. Hebreus 13. 17, muito conhecido. Não estou falando isso aqui para ter empoderamento, não. Estou falando que está na Bíblia, tá? Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Se ele está mandando lembrar dos pastores, é porque eles esqueceram dos pastores. Eles se insubordinaram contra os seus líderes. A maior desgraça que pode acontecer com um crente é quando ele acha que ele já aprendeu tudo e mais. É quando ele acha que ele sabe mais do que o seu
mestre, do que seu instrutor. Todo mundo que ensina, todo mundo que é professor, ele não te ensina tudo, porque não dá para ensinar tudo. Precisa de muito tempo para lições serem reavaliadas, repetidas à exaustão, e nessas repetições que muitos acham chatas, é aí que muita coisa vai se lembrando e se completando. Mas o seu professor, o seu mestre, o seu pastor, sempre vai ter algo que você não tem. Então, respeite isso. Nunca, eu estou no nível do meu pastor. Eu estou acima do meu pastor. Então agora eu posso bater de frente. Não, agora eu tenho o meu raciocínio. Agora eu tenho a minha independência teológica. Não é assim que eu creio. Não é desse jeito, pastor. Esse tipo de gente acaba na sarjeta, irmão. Deus não aprova isso, é soberba, vaidade. Isso não leva a lugar nenhum. Uma pessoa só o buraco mesmo. É uma falsa sensação de independência. É uma falsa. Você às vezes que é líder de uma igreja, de uma congregação. Irmãos, eu dirigi congregação há muito tempo. Eu nunca gostei de estar desalinhado com a direção da minha presidência, não. Mesmo porque te dá muito mais segurança trabalhar debaixo da ordem do seu pastor do que sozinho. Porque se você errar, um que está acima de você também errou. Então o paulado já não vai cair na tua cacunda, já vai bater na dele para respingar na sua, já diminuiu bastante a pressão. Isso se não quebrar tudo na cacunda dele. Então, respeite seu líder, confie no seu líder. Mas são insubordinados contra os seus líderes, se viram contra eles. São ingratos também. Aí vem a mesma coisa, versículo 13, o capítulo 13, versículo 7, ó, que é o que eu li aqui, né? Eu li, eu li a passagem trocada aqui. Obedeça, respeite. Aí vem o 17. Obedeceis os vossos pastores. Lá no 7 manda lembrar deles. No 17, obedecer. Obedecer os vossos pastores, sujeitai-vos a eles. Porque vieram pelas vossas almas. Irmãos, não tem mais a figura do sacerdote de Jesus. Mas o seu pastor é o seu instrutor. É o seu apoio espiritual aqui na terra. É a pessoa que deve te orientar, te aconselhar, te ensinar. Então respeite ele. Nunca queira ser igual, nunca queira suplantar seu pastor. Seja humilde. Seja um homem ou mulher de Deus. Não pense que você é alguma coisa, porque todo camarada que levanta o calcanhar contra o seu pastor, seu líder, acaba na sarjeta, irmão. Deus não aprova esse tipo de coisa. Se o pastor está errado, Deus, se ele consertar com Deus, isso não é problema seu, você também é um pecador. Se ele está errado não consertar, é problema dele com Deus também. Então sai fora disso. Respeite, não afronte, não põe o peito para frente. Hoje eu falei, Tosco estava aqui. Não faça isso. O preço vem, tá? O preço vem e vem brabo de ser pago. Também são insubordinados contra leis e ordens. As autoridades, o princípio da autoridade, do respeito, da ordem, são instituições feitas por Deus. Lá em Romanos 13, 1, diz isso, que toda autoridade é constituída por Deus. Não é a autoridade do prefeito, o delegado, não. É o princípio de se existir uma autoridade, um governante, ou alguém para cuidar da parte judicial, da polícia, e etc, etc. Então, a gente sempre tem uma autoridade. Esse princípio da autoridade foi instituído por Deus. Não quebre isso. Nessa quarentena tem muitos pastores que estão quebrando a lei. Os prefeitos decretaram o tempo, o jeito dos cultos. Muitos estão desobedecendo. Muitos estão ignorando. Eu estou cumprindo à risca aquilo que a lei determina. Porque como que eu vou falar para os crentes dos quais eu sou pastor, para que o crente tem que obedecer à lei, se eu, pastor, em nome de uma causa maior, estou desobedecendo à lei? Estou querendo inventar uma pseudo-perseguição para poder justificar, eu sou quase um mártir da igreja. Mentira, isso é teatrinho, tá? Do oprimido. Então, obedeça às autoridades, cumpra a regra, daqui a pouco isso passa. Mas a regra de tipo nenhum. Crentes devem obedecer às autoridades. Tito 3, versículo 1. Submeta-se à autoridade.
cumpra as leis, que você vai honrar a Deus com isso. Desobedecer autoridades é a atitude de quem ainda não se converteu, né? Quem ainda não se converteu, ele é assim mesmo, ele é carnal, ele é terrível, né? Aqui, ó, olha aqui, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 10, só para encerrar. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos ou obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Então, fique esse alerta. Não seja parte desse grupo, que ele vai se enfraquecendo, desobedecendo toda a norma, desde as normas bíblicas mais básicas até mesmo as leis municipais. Que Deus te abençoe e você possa confiar no Senhor e não entrar para esse grupo de pessoas indolentes, de pessoas apagadas espiritualmente, de pessoas apáticas espiritualmente, sapatia espiritual. E tudo começa com a negligência aos cultos, as leituras bíblicas, a oração e o aprendizado. Que Deus te abençoe e te guarde. E em breve nós estaremos juntos novamente numa live. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela vida de cada um dos irmãos, dos ouvintes. Que o Senhor possa nos guardar e nos livrar de todo mal. Assim pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Perdão. Quanto a mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede todos de um mesmo parecer. Viver em paz e o Deus de amor e paz será convosco. Amém.